Livro dos Salmos, Salmo de número 80. Em algumas versões, esse texto tem como título Pedindo Restaurações. Então, nos diz o seguinte, a palavra de Deus, Salmo de número 80. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, Salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, seus galhos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartemos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até aqui, até o versículo 19. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, nós, seres humanos, nós, raça humana, nós temos uma disposição, ou por não dizer, uma predisposição por restauração. Nós temos uma disposição ou uma predisposição por restauração. Isso explica, irmãos e amigos, o nosso desejo. Isso explica, irmãos e amigos, o nosso envolvimento em reformar as várias coisas que fazem parte do nosso cotidiano, em reformar as várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa existência atual, da nossa vida terrena. É por isso que nós reformamos as nossas casas e nos deleitamos dentro dessa atividade. É por isso que nós reformamos, quando necessário, os nossos carros. É por isso que constantemente nós estamos cuidando da nossa saúde para que ela possa ser restaurada. É por isso que nós temos uma preocupação toda especial com a nossa aparência, e aí nós damos alguns retoques quando é necessário, para que assim nós possamos ser
restaurados em termos físicos, no nosso aspecto físico. É por isso também que nós restauramos relacionamentos que marcam a nossa vida, a nossa peregrinação aqui nesse mundo. E aqui nós poderíamos citar e continuar citando vários aspectos em que se aplica esse princípio. Que princípio? Esse desejo, esse envolvimento que nós temos por reformar as coisas que fazem parte da nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, em termos espirituais, esse princípio ele prossegue, ele se segue, vamos assim dizer. Como crentes que nós somos em Cristo Jesus, nós precisamos, como salvos que nós somos em Cristo Jesus, nós precisamos de restauração, nós precisamos de aprimoramento, nós precisamos de ajustes, nós precisamos de reformas, nós precisamos de avivamentos e avivamentos espirituais em relação à nossa vida. É uma necessidade, vamos assim dizer, contínua, é uma necessidade, vamos assim dizer, permanente que nós temos em relação à nossa vida com Deus, à nossa vida com o Senhor. E ao afirmar tais coisas, talvez nós pensemos, talvez nós nos questionemos, mas por que será que nós temos essa necessidade? Seria a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus algo imperfeito e por isso nós temos essa carência? Não necessariamente, não necessariamente. Agora, nós temos que convir, irmãos e irmãs, que nós somos seres humanos. E como seres humanos que nós somos imperfeitos, nós somos débeis, nós somos fracos, nós somos pecadores e nós não fazemos perfeitamente a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Por isso, repito, a necessidade constante, a carência contínua que nós temos por avivamentos e restauração no seu sentido da vida com Deus, no seu sentido espiritual. É interessante nós observarmos, meus irmãos, meus amigos, que esse texto que nós acabamos de ler, não só agora, mas que nós lemos agora há pouco na nossa leitura devocional, o Salmo 80, é um exemplo disso que nós estamos falando, é um exemplo disso que nós estamos aqui colocando. O Salmo 80, ele reflete, o Salmo 80, ele nos mostra o desejo que Asaf, o salmista, tinha de ser restaurado. O desejo que Asaf tinha de ser reavivado em termos da sua vida com Deus, em termos da sua vida com o Senhor. Um dado importante relacionado a esse salmo que lança luz sobre a nossa compreensão quanto ao mesmo. Esse salmo que nós estamos considerando, o Salmo 80, ele foi escrito quando da ocasião da queda de Samaria. Para quem não sabe, Samaria era a capital do Reino do Norte, do Reino de Israel. E essa queda da cidade de Samaria, ela ocorreu aproximadamente no ano 722 a.C. Então, dentro desse contexto de destruição, dentro desse contexto de calamidade, no seu sentido físico quanto à cidade de Samaria, Asaf, inspirado por Deus, Asaf, inspirado pelo Senhor, ele faz essa oração que consiste no seu pedido e pedido por restauração. Até porque, meus irmãos, meus amigos, este é o tema central, este é o assunto principal que nós encontramos aqui nessa passagem. O desejo, a oração que o salmista faz, no caso Asaf, para que Deus pudesse restaurar. Se não, vejamos os versículos 3, os versículos 7 e o versículo de número 19. Olhem só, qual é a palavra que vai aparecer nesses três versos. Na verdade, esses três versos, eles são bem parecidos, eles são bem similares. Olhem só, Salmo de número 80, versículos 3, versículos 7, versículo 19, e perceba se restauração não é o tema central que nós encontramos neste Salmo. Diz o seguinte, versículo 3: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo de número 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo de número 19:
restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja que o tema principal do Salmo é restauração. E quando nós consideramos, pelo menos esses 3 versos, e consideramos esse fato, desse assunto principal da restauração, pelo menos 3 coisas a gente pode aprender. Pelo menos 3 observações, melhor dizendo, preliminares a gente pode fazer. Em primeiro lugar, o que esses 3 versos aqui nos ensinam é o acréscimo da palavra, é o acréscimo da súplica, do pedido que Asaf ele faz a Deus. Veja que no versículo 3 ele se refere a Deus como Deus. No versículo 7 ele se refere a Deus como Deus dos exércitos. E no versículo 19 ele se refere a Deus como Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, quanto mais ele orava, quanto mais ele clamava, quanto mais ele suplicava a Deus, mais a sua intimidade, mais a sua comunhão com o Senhor, ela aumentava, ela se aprofundava. E é isso que acontece, meus irmãos. É isso que ocorre, minhas irmãs. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós aprofundamos a nossa vida de oração, maior comunhão com Deus nós desenvolveremos em relação à nossa vida. Então, esses acréscimos em relação ao nome de Deus, ele não acontece de maneira aleatória, ele não acontece sem propósito, não, ele aponta justamente para isso. Na medida em que ele orava, na medida em que ele intensificava a sua oração, a maior comunhão com Deus era experimentada na sua vida. Mas não só isso, não só esse acréscimo que nós temos aqui na súplica de Asaf. Há uma segunda observação que a gente pode fazer inicialmente aqui nesse texto, que é o quê? A súplica em si que Asaf faz, o pedido pelo qual ele clama e clama a Deus. Ele fala, nesses 3 versos, tanto no versículo 3, como também no versículo 7, como também no versículo de número 19, ele pede que a luz do seu rosto, no caso do rosto de Deus, brilhasse. E ele fala, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Isso na prática, meus irmãos, isso na prática, meus amigos, significa restauração. Quando o rosto de Deus, ele brilha em nossas vidas, naturalmente nós resplandecemos o seu fulgor em relação ao nosso viver. E na medida em que há esse processo na nossa vida, Deus resplandece o seu rosto em nós e refletimos a sua glória. Então, quanto mais isso acontece, isso é um indício claro da restauração de Deus no sentido espiritual, do avivamento de Deus no sentido específico em relação à nossa vida. Então veja, os acréscimos de súplica que Asaf faz, veja a súplica em si que Asaf faz, mas não só isso, o significado da súplica. Tanto é que ele usa nesses 3 versos o verbo restaurar. Aqui literalmente significa reverter. Aqui literalmente significa fazer voltar. Aqui literalmente significa recobrar. Então, esse restaurar aqui dá justamente esse entendimento. É você reverter algo, é você fazer voltar algo, é você recobrar algo. Então, em todo esse Salmo 80, dentro dessa oração que Asaf faz, ele quer nada mais, nada menos que Deus novamente fosse favorável, que Deus novamente fosse em relação ao seu povo. Lembremos-nos que Samaria havia sido devastada, a cidade havia sido destruída, e aí o que é que Asaf faz? Ele pede a Deus para que tudo fosse restaurado como anteriormente. Então, o que nós temos aqui, em termos bem resumidos, nesse salmo, é o desejo, é a vontade de Asaf para que Deus se voltasse para Israel e para que, consequentemente, o coração do povo se voltasse para Deus, se voltasse em comunhão, se voltasse em adoração, e assim, de fato, eles experimentassem dessa restauração, não só no sentido da cidade, mas restauração também no sentido espiritual. Porque na prática, nos restaurar ou passar por um processo de restauração espiritual é justamente isso, meus irmãos, é justamente isso, minhas irmãs, é quando Deus ganha o nosso coração e o nosso coração se volta para Ele em dedicação, o nosso coração se volta para Ele em fidelidade, o nosso coração se volta para Ele em louvor, o nosso coração se volta para Ele em serviço. Então, quando isso acontece na nossa vida, de fato,
nós estamos experimentando uma restauração, um avivamento em termos espirituais. Então, nós iremos pensar na noite de hoje, com base em tudo isso que a gente já colocou em termos iniciais, no seguinte tema: clamor por restauração. Clamor por restauração. E a gente vai observar aqui nesse salmo, a gente vai observar aqui nesse trecho, pelo menos 4 verdades que nos são ensinadas através do salmista Asaf, o homem inspirado por Deus para escrever esse salmo, quando ele faz esse clamor, esse pedido, essa súplica por restauração. A gente vai trabalhar esses 4 pontos com a graça de Deus, com a graça do Senhor. E quais são? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a gente observa o Deus a quem se ora por restauração. Em primeiro lugar, a gente observa o Deus a quem se ora por restauração. Veja aí o que nós encontramos entre os versículos 1 até o versículo número 3. O Deus a quem nós oramos por restauração. Diz o seguinte, versículo 1 até o versículo número 3. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui nós observamos uma maneira bem específica, uma maneira bem peculiar com a qual Asaf se dirige a Deus. E ele o faz pelo menos de 2 formas. Ele o faz pelo menos de 2 maneiras. Em primeiro lugar, Asaf descreve a Deus como o pastor de Israel. E, em segundo lugar, Asaf descreve a Deus como o Deus soberano que reina acima dos querubins, que está acima dos céus. Então, Asaf ele tem essa perspectiva. Asaf ele tem essa visão em relação a Deus. Deus, ele é, ao mesmo tempo, o pastor do seu povo, e por causa disso, ele cuida do seu povo, por causa disso, ele guia o seu povo, por causa disso, ele alimenta o seu povo, mas não só isso, esse mesmo Deus, diante dessa descrição que Asaf faz, também é aquele Deus excelso, também é aquele Deus soberano, que o seu trono ele prevalece em todo o mundo, o seu trono prevalece em todo o universo. Então, quando a gente analisa essas 2 descrições que Asaf faz de Deus, não só como pastor que cuida do seu povo, mas como Deus soberano que reina sobre todo o universo, ele está falando pelo menos 2 coisas relacionadas a Deus. Ele está tratando daquilo que nós chamamos de imanência de Deus, e ele está também nos ensinando aquilo que nós falamos de transcendência de Deus. E o que são, na prática, essas coisas? O que significa, na prática, essas coisas? Por exemplo, quando nós afirmamos que Deus ele é imanente, nós estamos defendendo que Deus ele está presente na sua criação, principalmente na raça humana, onde Deus ele age nessa raça humana, quer seja nela, quer seja por ela, quer seja através dela. Por isso ele é imanente, ele está presente em relação às nossas vidas. Mas não só isso, quando nós falamos que Deus ele é transcendente, nós estamos defendendo que Deus ele está acima de tudo e de todos, que ele governa no seu trono de soberania, que ele governa em majestade, que ele governa em honra, que ele governa em glória, que ele governa em poder. Então, são essas 2 facetas, vamos assim dizer, que Asaf percebe em relação a Deus. O Deus que é imanente, está perto do seu povo, e o Deus que é transcendente, ele está acima do seu povo. Ele é o Deus que cuida, que protege, que alimenta o seu povo, mas é o Deus que está acima de tudo e acima de todos. Então, a gente analisa essas coisas e se pergunta: que Deus é semelhante ao nosso? Que Deus é semelhante ao nosso Senhor, que ao mesmo tempo está junto do seu povo, que ao mesmo tempo está acima do seu povo, exercendo o seu poder, exercendo a sua glória, exercendo a sua vontade? Não existe, meus irmãos,
Não existe, meus amigos, nenhum Deus, nenhuma divindade, seja ela qual for, que se iguale à pessoa do nosso Deus. Ele é o Deus ímpar, Ele é o Deus único, Ele é o Deus singular, e Asaf, ele tem essa visão em relação a Deus. Então, depois que ele descreve a Deus dessa forma, o pastor de Israel, depois que ele descreve a Deus dessa forma, aquele Deus que está acima de todos os querubins, que é o Deus imanente, que é o Deus transcendente, ele faz o seu pedido, ele faz o seu clamor, ele faz a sua súplica a Deus. E onde é que nós encontramos isso? No versículo 3. E qual é essa súplica? Qual é esse clamor? Veja, ele fala: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É interessante porque aqui nós encontramos um pedido pessoal, mas que, na verdade, quando Deus respondesse esse pedido de caráter individual, no final, Deus ele seria glorificado. Porque na medida em que ele restaurasse o seu povo, na medida em que ele resplandecesse o seu rosto sobre o seu povo, a sua glória iria irradiar no meio desse povo através da sua salvação. Então, Asaf, ele faz esse pedido a Deus, um pedido de caráter pessoal, mas que tem reflexo para a glória divina. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós encontramos o segredo para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa oração por restauração. É aquela oração que não vê as nossas necessidades físicas, é aquela oração que não vê as nossas carências materiais, mas é aquela oração que está fundamentada na glória de Deus, que deseja essa glória para que assim Deus ele possa ser manifesto em relação às nossas vidas. Então, todo e qualquer avivamento, toda e qualquer restauração espiritual, ela vai ser iniciada, ela vai ser originada na nossa vida quando nós fazemos essa oração, para que Deus venha a ser glorificado em nós, para que Deus venha resplandecer a sua glória em nós, para que a partir de nós o mundo possa glorificá-lo. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso pedido. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, fica a pergunta: você está orando por restauração espiritual? Você está orando por avivamento na sua vida? Você está orando por reformas espirituais na sua vida? Para que Deus ele venha ao seu encontro, para que você possa aprofundar a sua comunhão com Ele, para que você possa sentir intensamente a sua presença, para que você possa manifestar a sua glória na sua vida. Se esse for o seu desejo, se essa for a sua vontade, se esse for o seu objetivo de vida, você precisa orar e orar da maneira correta, conforme Asaf aqui nos ensina, tendo essa perspectiva grandiosa de Deus, orando por nós, mas para que no final de tudo Deus ele venha a ser glorificado através das nossas vidas, para que nós sejamos um cristão fiel, para que nós sejamos um esposo dedicado, para que nós sejamos uma esposa companheira, para que nós sejamos filhos obedientes, para que nós sejamos pais zelosos, para que nós sejamos servos de Deus e assim nós possamos irradiar a sua glória no nosso viver. Na prática, isto, repito, é o que significa restauração e avivamento espiritual. Então veja, no primeiro momento, o que é que nós observamos? O Deus a quem se ora por restauração. O Deus a quem se ora por restauração. Mas há uma segunda verdade, há um segundo ponto que nós queríamos aqui trabalhar dentro da sequência desse salmo. E qual é a verdade? Qual é o ponto? A motivação de quem ora por restauração. A motivação de quem ora por restauração. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos, Salmo 80, versículos de 4 até o versículo de número 7. Acompanhem conosco, por favor, a leitura dessa passagem. Salmo 80, verso 4 até o versículo de número 7. Então diz o seguinte: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer.
versículo 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aqui nesses versos, meus irmãos, minhas irmãs, Asaf, ele descreve a sua motivação por orar por restauração. Ele descreve a sua motivação por orar e orar por avivamento. Então, o que é que motivava? O que é que estimulava? O que é que fazia com que Asaf se dirigisse a Deus clamando por restauração? O que é que levava Asaf a chegar diante do Senhor e suplicar por avivamento no sentido espiritual e também no sentido material? Uma razão, um motivo, uma explicação muito fácil: o sofrimento da nação de Israel, do povo do norte. O sofrimento da nação de Israel. Então, uma vez que Deus estava impondo o seu julgamento àquela nação, permitindo que os seus inimigos prevalecessem contra aquela cidade, somente Ele, meus irmãos, somente Ele, meus amigos, no caso Deus, poderia mudar aquela situação, poderia reverter aquele quadro, poderia transformar radicalmente aquela situação. Então, quando nós olhamos para esse relato que nós temos de Asaf dentro do Salmo 80, a gente percebe a situação crítica na qual se encontrava o povo de Israel. Na verdade, eles estavam vivenciando uma situação contraditória, porque quando você olha, por exemplo, no versículo 5, a gente observa que o povo que comeu pão do deserto, vindo da parte de Deus, vindo da parte do Senhor, agora ele estava comendo lágrimas de dores, lágrimas de sofrimento. O povo que havia bebido água tirada da rocha no deserto, agora estava bebendo as suas próprias lágrimas por causa do seu sofrimento. Então Deus, ele agiu, Deus, ele disciplinou, Deus, ele corrigiu, Deus, ele exerceu juízo no seu povo, e isso é o que estimula, isso é o que motiva a Asaf orar a Deus, a Asaf suplicar ao Senhor por restauração e restauração espiritual. Como povo de Deus, meus irmãos, como povo de Deus, minhas irmãs, constantemente, continuamente, nós precisamos nos lembrar disso. Deus, ele nos ama com toda certeza. Deus, ele nos ama e nos ama de forma toda especial. A gente cantou essa verdade no início do nosso culto, quando a gente entoou os Salmos e Hinos número 44, o amor de Deus, o amor perene do Senhor. Contudo, o fato de Deus nos amar e amar de maneira especial não faz com que ele fique cego para atitudes, condutas, procedimentos que porventura nós possamos proceder aqui na nossa vida e que Deus, ele haja com esquecimento. Não, ele nos enxerga. Não, ele nos vê. Não, ele nos observa e ele nos corrige quando necessário, assim como aconteceu várias vezes em relação ao povo dele, inclusive lá no passado. Então, foi por isso que Asaf, ele orou, pediu por restauração, pediu para que Deus resplandecesse o seu rosto sobre o seu povo, pediu para que o povo voltasse com seus corações para o Senhor. E isso não aconteceu aleatoriamente. O povo havia se desviado, o povo havia pecado, o povo havia transgredido, e por isso naquele instante, por isso naquele momento, eles estavam carecendo sim de uma restauração espiritual. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, os nossos sofrimentos, eles acabam sendo a motivação que nós temos por clamar e clamar por restauração. Às vezes a gente sofre ao longo da nossa caminhada cristã injustamente, por causa da nossa posição e por causa do nosso posicionamento enquanto cristão. Mas muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente padece como resultado do nosso comportamento. Quando ele entra em choque com a palavra do Senhor, quando ele se desarmoniza com os ensinos da Bíblia Sagrada, e como consequência dessa postura, como resultado dessa ação, Deus, ele vem a nos corrigir. Sentimos a sua disciplina, sentimos o seu juízo, experimentamos essa dor e naturalmente nos voltamos para Deus, clamando por restauração, clamando por perdão, clamando por avivamento,
para que ele possa ser mais uma vez favorável em relação a cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos fazer uma autoavaliação das nossas vidas. Nós precisamos fazer uma introspecção. Como é que está a nossa vida perante Deus? Como é que está a nossa vida perante o Senhor? Com relação aos votos que nós fizemos no nosso batismo, aos compromissos que nós assumimos, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação à sua igreja. Será que nós estamos agindo correspondendo a essa realidade? Será que nós estamos vivenciando a nossa vida cristã na dedicação, no zelo e na fidelidade que Deus exige de nós? Será que nós estamos continuamente consagrando as nossas vidas a Deus? Será que nós estamos nos voltando humildemente em oração ao Senhor? Será que nós estamos tendo como objetivo central da nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nós carecemos, minhas irmãs, urgentemente fazer esses questionamentos. Muitas vezes a gente vive a nossa vida com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, e muitos deles são lícitos, a gente não faz a menor questão em relação a isso aí, mas muitas vezes a gente deixa de priorizar Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente coloca Deus em lugar secundário do nosso viver. Muitas vezes a gente coloca a igreja de Deus como coisa sem importância, como coisa de só menos em relação à nossa vida. As consequências vêm quando assim nós procedemos, quando assim nós agimos e sentimos o peso da mão de Deus em relação a essas correções. E o que fazer diante disso? Colocar a culpa em terceiros? O que fazer diante disso? Responsabilizar a igreja como se tudo fosse culpa dela e nada fosse culpa de nós mesmos? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, isso não é honesto. Isso não é honesto com Deus. E na verdade, acaba sendo uma infantilidade muito grande que nós temos em relação às nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus, ele é onisciente. Sabe por quê? Porque Deus, ele é onipresente. E Ele sabe tudo aquilo que se passa na nossa vida. Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser. Ele sabe quais são as motivações que nós temos em nossos corações. Muitas vezes culpamos pessoas pelas nossas dificuldades espirituais. Muitas vezes responsabilizamos a igreja por algo que de fato nós somos responsáveis, por não viver aos pés do Senhor, por não dedicar tempo em oração, por não se alimentar continuamente na palavra, por não fazer o culto familiar junto às minhas famílias, e muitas vezes a gente chega e diz: a minha igreja é fria. Não, o problema está com você. Seja responsável pelas suas ações, seja responsável pelos seus procedimentos. Não culpe, não responsabilize terceiros por algo que você mesmo está fazendo. A mão de Deus, se não estiver pesando, ela vai pesar. E quando ela pesar, lembre-se que é nesse instante, é nesse momento que você deve clamar por restauração espiritual. Então, nós observamos justamente isso, a motivação de quem ora por restauração. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós temos a perplexidade de quem ora por restauração. A perplexidade de quem ora por restauração. Vejam aí o que nós encontramos no versículos 8 até o versículo número 15. Salmo 80, versículos de 8 até o versículo número 15. Diz o seguinte: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vidimam todos os que passam pelo caminho? Versículo 13: o javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Versículo 14: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Versículo 15:
protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Versículo 15. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Asaf fazendo uma descrição, e por não dizer, uma belíssima descrição da história de Israel, da história do povo de Deus, da história do povo da antiga aliança. E é interessante porque, ao recontar essa história, Asaf, conforme nós observamos aqui nessa passagem, ele está expondo a sua admiração, ele está expondo a sua perplexidade. Por quê? Porque, conforme nós acabamos de ler, Israel aqui é lembrado por parte de Asaf como uma nação, não qualquer nação, mas como uma nação que foi redimida, que foi salva, que foi resgatada. Uma nação que foi abençoada por Deus quando tirada do Egito e colocada lá no Oriente Médio. Uma nação que havia sido firmada pelo Senhor, mas que naquele contexto, mas que naquela realidade estava sendo deixada por Deus, entregue à sua própria sorte, num ambiente totalmente hostil em relação aos seus inimigos, e por isso ela acabou sendo destruída. Então veja, ele fala dos benefícios de Deus em relação a Israel, e ele fala a situação na qual chegou Israel pelo fato de ter desobedecido a Deus e abandonado os seus caminhos. E diante daquele quadro que era desolador, diante daquela situação que era terrível, qual é o sentimento de Asaf? Ele fica admirado, ele fica perplexo. E é interessante porque quando a gente analisa essa postura, esse comportamento de perplexidade, de admiração de Asaf, pelo menos duas observações a gente pode fazer. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a perplexidade de Asaf, ela é encorajadora. A perplexidade de Asaf, a admiração de Asaf, ela é encorajadora. Por quê? Conforme aconteceu com o povo de Deus lá no passado, nós não somos os primeiros povos, nem seremos os últimos que vão ficar sem resposta de Deus, como muitas vezes acontece ao longo da nossa vida. Nos vêm os problemas, nos vêm as dificuldades, a gente quer resposta, a gente quer que Deus nos responda, e Ele silencia, como aconteceu aqui nesse texto. Então, é nesses momentos, são nessas situações que a gente deve fazer o quê? A gente deve agir com fé, com confiança e esperar no tratamento que Deus vai dar em relação às nossas vidas, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe, no primeiro momento, essa característica da perplexidade de Asaf. Ela é encorajadora. A que respondamos com fé, a que respondamos com esperança, a que nós descansemos em Deus, mesmo que no presente instante Deus esteja nos disciplinando. Mas se nós nos voltarmos para Ele em arrependimento, se nós nos voltarmos para Ele em confissão, nós temos a certeza e a convicção que Ele há de ser favorável a nós novamente. Então veja, a perplexidade de Asaf aqui, ela é encorajadora. Mas não só isso, em segundo lugar, a perplexidade, a admiração de Asaf, ela é estimulante. É estimulante. Por quê? Porque, conforme nós observamos aqui, fez com que Asaf orasse, fez com que Asaf buscasse, fez com que Asaf suplicasse a Deus. Então, enquanto igreja, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto povo de Deus, nós que somos crentes, enquanto cristãos, nós também temos esse mesmo compromisso, diante daquilo que muitas vezes Deus nos faz, diante das correções que muitas vezes Ele impõe em relação à nossa vida. E às vezes acontece de maneira muito clara e a gente não consegue entender que é a mão de Deus que está sendo contra nós. O que é que a gente deve fazer? Murmurar de Deus? Não. O que é que a gente deve fazer? Abandonar os caminhos do Senhor? Pior, também não. O que é que a gente deve fazer? Se voltar para Ele em oração. Nós somos povo de Deus, meus irmãos. Nós somos povo do Senhor, minhas irmãs. Cristo, o nosso Salvador, derramou o seu precioso sangue para nos limpar, para nos purificar, para nos salvar de todos os nossos pecados. Por mais que nós erremos e erramos muito, por mais que nós falhemos e falhemos muito,
Mas quando a gente se volta com contrição, quando a gente se volta com humilhação para Deus, para o Senhor, podemos ter certeza de uma coisa: Ele continuará sendo favorável a nós. Deus, Ele não nos nega jamais. Muitas vezes a gente nega a Deus. Na verdade, continuamente nós estamos negando a Deus. Desde atitudes simples, humanamente falando, aquelas mais complexas, muitas vezes a gente tem uma vida de negação de Deus. Quando a gente não é fiel a Ele, quando a gente não se dispõe a servi-lo, quando a gente não encara com a seriedade que nós devemos encarar, mas não obstante toda a nossa infidelidade, quando nós agimos com sinceridade e nos voltamos para Ele em humilhação, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos escutar. Eu não sei o tempo, eu não sei as circunstâncias, mas que Ele vai e vai com certeza. Então, o que é que fica para nós, meus irmãos? O que é que fica para nós, minhas irmãs? A necessidade que eu, que você, que nós temos de considerar a nossa situação espiritual, de considerar a nossa situação da nossa vida com Deus. E na medida em que a gente faz isso, a gente vai ficar impressionado, mas vai ficar impressionado mesmo com aquilo que nós deveríamos ser e com aquilo que de fato nós somos. Faça essa autoanálise na sua vida. Faça essa autoanálise na sua vida. Veja quem é você hoje perante Deus. Veja as suas atitudes hoje em relação ao Senhor. Veja seu compromisso hoje com as coisas de Deus. E veja aquilo que Deus requer de você. E você vai perceber que existe um débito muito grande. Mas isso é importante para fazer com que você se desespere em termos espirituais, para fazer com que você se volte para Deus, para fazer com que você clame a Deus, restaure a sua vida e possa renovar para a glória de Deus um novo compromisso com o Senhor. É isso que Deus espera e espera de cada um de nós. É isso que Deus espera e espera das nossas vidas. Então você vai ver a perplexidade de quem ora por restauração. E por fim, em quarto e último lugar, o que é que nós encontramos aqui nesse texto? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? A esperança, meus irmãos, a esperança, minhas irmãs, de quem ora por restauração. A esperança de quem ora por restauração espiritual. Vejam aí, versículos 16 até o versículo de número 19. Salmo 80, versículos 16 até o versículo de número 19. Diz o seguinte: está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Versículo 17: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Meus irmãos, não obstante toda a situação catastrófica que estava vivenciando aqui o salmista, ele olha com um olhar de esperança. Ele olha com um olhar positivo em relação àquilo que Deus poderia fazer, responder na sua oração, responder na sua súplica, responder no seu clamor. E é interessante que nessa parte final do Salmo de número 80, dentro dessa visão esperançosa que Asaf tem, que Deus iria ouvir, que Deus iria atentar, que Deus iria responder a sua oração, uma oração de restauração, ele se baseia pelo menos em duas coisas para que ele pudesse ter essa esperança, para que ele pudesse ter essa divina afirmação, vamos assim dizer. Em primeiro lugar, ele se baseia na justiça de Deus. Justiça que iria ser empreendida na destruição dos inimigos de Deus, dos inimigos do Senhor. É por isso que ele fala no versículo 16: está queimada, está decepada, e ele ora: pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. No fundo do seu coração, ele sabia disso. No fundo do seu coração, ele tinha essa confiança que Deus iria retribuir, que Deus iria dar paga a todo o mal que os inimigos do povo de Deus havia feito contra o povo de Deus. Por isso ele é esperançoso na sua oração. Então, em primeiro lugar, ele baseia essa esperança aonde? Na justiça de Deus, na justiça retributiva do Senhor. Mas não só isso,
Em segundo lugar, ele baseia essa esperança que tem, que Deus irá ouvir, que Deus irá responder a sua oração, na providência de Deus em favor do seu povo, na providência, no agir de Deus em favor do seu povo. Olha só o que ele fala no versículo 17, ele ora assim a Deus: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então ele pede a Deus, ele clama ao Senhor para que Deus agisse, para que a sua mão protetora, bondosa, poderosa fosse mais uma vez em favor do seu povo. Isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, nós devemos sempre nos lembrar ao longo da nossa caminhada cristã. Nós devemos nos lembrar que nós temos um Deus fiel, não um Deus fiel a nós, mas nós temos um Deus fiel a si mesmo e à sua palavra, que quer, que exige que nós nos voltemos para Ele em humilhação e em prostração, que quer que nós clamemos para Ele em súplica, e uma vez que assim o fazemos, Ele voltará e novamente será conosco. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos ser perseverantes na nossa oração. Oração por restauração, oração por avivamento, oração por reforma espiritual de Deus em relação às nossas vidas. Conforme nós falamos e estamos reiterando, essa é a oração que tem caráter contínuo na nossa vida e nós não podemos parar de fazê-la enquanto Deus não respondê-la em relação ao nosso viver. Quer ser no sentido individual, pessoal, quer ser no sentido de igreja. Enquanto a gente de fato não sentir profundamente a comunhão com o Senhor, enquanto a gente não viver uma vida de plena santidade, enquanto a gente não desfrutar de plena comunhão com os nossos irmãos, enquanto a gente não se envolver plenamente no serviço de Deus, a gente deve orar: Senhor, restaura-nos, Senhor, reaviva, Senhor, age em nossos corações, porque é isso que nos cabe enquanto cristão, dentro dessa esperança. Que esperança? Deus, Ele é bondoso, Ele é bondoso e continuará sendo bondoso para responder a esse pedido, a essa oração. Portanto, oremos, clamemos, peçamos, supliquemos ao nosso Deus insistentemente, como nós temos recomendação clara na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Eu queria, meus irmãos, meus amigos, concluir o nosso sermão na noite de hoje dizendo o seguinte: restauração é a oração que continuamente nós devemos fazer em nossas vidas. Restauração é a oração que nós devemos fazer constantemente em nossas vidas. Mas para que nós possamos fazer essa oração corretamente e fazer essa oração biblicamente, dentre várias coisas, o que é que nós precisamos? Seguir os passos de Asaf, conforme ele age e escreve aqui no Salmo de número 80. Então, em primeiro lugar, o que é que nós precisamos? Conhecer, e conhecer mesmo o Deus a quem nós oramos por restauração. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos ter no sofrimento, que muitas vezes a gente padece na nossa vida, um motivo, um estimulante para nós orarmos por restauração. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós devemos ficar perplexos com aquilo que muitas vezes a gente padece na nossa vida, e isso nos motivar, e isso nos tornar admirados, e isso nos levar à oração. Que oração? Oração por restauração. Nós precisamos, em quarto lugar, nutrir a esperança que Deus há de responder, que Deus há de nos falar, que Deus Ele há de escutar a nossa súplica quando nós orarmos por restauração espiritual, que foi como nós falamos. A restauração espiritual deve ser algo recorrente na nossa vida. O pecado muitas vezes tem essa capacidade, na verdade ele sempre tem essa capacidade de prejudicar, de afetar a nossa comunhão com Deus. Então, quando isso acontece, quando isso se dá, o que é que nós precisamos? Precisamos orar e orar por restauração. Precisamos orar para que Deus esteja renovando a nossa alma, muito mais do que nós devemos ter o compromisso da renovação do nosso corpo. Não estou dizendo que a gente não deva ter, devemos sim, mas é encarar a renovação espiritual como algo prioritário na nossa vida. As demais coisas têm a sua importância, as demais coisas têm o seu lugar, mas prioritariamente a gente tem que orar
para que Deus esteja nos transformando, nos conformando à sua imagem e assim nos fazendo viver e viver e viver para sua glória. Até porque Deus, Ele é o nosso viticultor. Até porque nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E Ele quer, meus irmãos, é do propósito dEle, de Deus, de Cristo, com que nós frutifiquemos. Nós somos seus ramos, nós devemos dar frutos, conforme aquilo que Cristo ensinou lá em João capítulo 15. Então este é o propósito de Deus para nós. Por isso, oremos por restauração. Por isso, oremos por avivamento, para que assim Deus Ele responda a essa oração e assim nós possamos glorificá-lo, possamos ter uma igreja que o glorifique, possamos ter um cristianismo que glorifique a Deus e assim nós façamos diferença nesse mundo perdido, nesse mundo nebuloso, nesse mundo em trevas no qual nós estamos. Não nos cansemos de assim fazer, porque assim fazendo nós estaremos cumprindo o propósito da nossa vida, nós estaremos glorificando a Deus através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concedeu mais uma vez ouvir a tua palavra. Que não seja apenas o ouvir pelo ouvir, que quando nós sairmos aqui desse templo, nós nos esqueçamos de tudo aquilo que foi explanado, de tudo aquilo que foi anunciado, mas que nós possamos meditar, maturar em todas essas coisas e assim podermos avaliar a nossa vida à luz das Escrituras Sagradas, corrigindo aquilo que for possível, clamando por restauração, para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos abençoe, e nós não cessemos de orar até o Senhor responder essa oração. Restaura-nos, 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 e assim nós seremos salvos. Abençoa-nos, ó Deus, pois é assim que nós oramos e tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.